Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma vez estarmos, Senhor, reunidos para aprender da Tua palavra, meu Pai, com o propósito, Deus, de crescermos, de amadurecermos espiritualmente. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, Deus, nos capacitando, nos ensinando, aumentando a nossa fé, meu Pai, nos fortalecendo, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor nos livre do mal, Deus, que o Senhor nos livre das tentações, que o Senhor fortaleça, Senhor, as nossas vidas, que em nome de Jesus, Deus, aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente andar, meu Pai, nós possamos ser luz, nós possamos, Pai, refletir a Sua glória, meu Deus. Que o Senhor repreenda das nossas vidas, meu Pai, toda seta, todo levante do inimigo, todo desânimo, Deus, todo pensamento que não vem de Ti, toda tribulação, meu Pai, vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus. Toda enfermidade, meu Pai, e em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, nós cremos em Ti, Senhor, e nós tomamos posse, Deus, da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 21, que dizem assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Então, essa lição de hoje, ela é de extrema importância, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, a gente sabe que muitas pessoas, elas têm pregado, elas têm ensinado que por causa da graça, nós podemos fazer o que nós quisermos, que nós já estamos salvos, que nós já temos a nossa eternidade, a nossa salvação garantida. Mas nessa passagem aqui de Pedro que nós lemos, a gente vê justamente que por causa da graça e por causa da salvação, nós temos que proceder, nós temos que nos comportar de uma maneira diferente. Nós não podemos mais viver e nem agir da mesma maneira que nós vivíamos e agíamos quando nós éramos do mundo, quando nós não pertencíamos a Cristo. Então, a salvação é pela graça, porque foi Jesus que pagou o preço, não fomos nós que pagamos o preço. Nós recebemos a graça quando nós aceitamos a Cristo. Mas a gente leu aqui, a gente viu que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que mudar o nosso comportamento, nós temos que mudar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de agir. E ele diz aqui que nós precisamos ser santos, como Deus é santo, como Jesus é santo. E se a palavra de Deus diz
que nós devemos ser santos, é porque isso é algo perfeitamente possível. Porque o Senhor nunca vai pedir para nós fazermos alguma coisa que nós não conseguimos fazer. Então, se o Senhor diz que nós devemos ser santos, é porque Ele nos capacitou, é porque Ele nos dá a condição para isso. E nós sabemos, e vamos ver através da lição de hoje, que com o Espírito Santo de Deus, a gente recebe a força, a gente recebe a sabedoria, a gente recebe a revelação de Deus para a gente conseguir ter uma vida de santidade. Então, a gente vai ver na lição de hoje também que a santidade, ela é um dos principais atributos divinos. O Senhor, ele é conhecido por ser santo. Então, ter consciência de que Deus é santo implica ao crente tornar-se santo também para manter-se em comunhão com Deus. Porque Deus, ele não tem comunhão com quem habita, com quem está em pecado, com quem está vivendo uma vida completamente desregrada e longe e distante dos ensinamentos e dos mandamentos do Senhor. Amém? E a gente vai ver também na lição de hoje que a santificação, ela é um processo contínuo na nossa vida, né? Ter uma vida santa é ter uma vida separada das práticas pecaminosas deste mundo. Inclusive, um dos significados da palavra santidade é separação. Você é santo, quer dizer que você é separado, que você vive de uma maneira diferente. E nós, como cristãos, nós devemos estar conscientes a respeito de viver uma vida santa. Nós precisamos entender que o Senhor, ele quer isso de nós, sim. Nós precisamos ter essa consciência, esse discernimento, esse entendimento. A gente precisa estar acordado, nós precisamos estar despertos para isso. Que o Senhor quer que nós vivamos em santidade, porque sem santidade, sem uma vida santa, como afirma a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. E o primeiro tópico da lição diz assim: a perspectiva bíblica da santificação. Santificação no Antigo Testamento. Então, do hebraico, a palavra Kodesh significa santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte e separado. Então, essa palavra que é utilizada no Antigo Testamento para santidade tem esse sentido de separado, de separação. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica, que é kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Então, olha o significado dessa palavra. É algo que é consagrado, e no sentido de santidade que nós vamos ver dentro da Bíblia, é a Deus, consagrado a Deus, né? Separado para Deus. Então, esse é o significado da palavra santidade no Antigo Testamento. E nesse sentido, a palavra Kodesh, ela aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, como coisa santa, como santuário. Então, aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Outro adjetivo, que é Kadosh, muito presente também no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada e santificada a Deus. E isso é o que o povo de Israel era. Eles eram separados para Deus, eles eram santificados ao Senhor, eles eram consagrados ao Senhor. E lendo o Antigo Testamento, a gente vai ver também que algumas pessoas, elas foram consagradas a Deus, elas foram separadas a Deus. E isso tinha um significado muito importante
como por exemplo o profeta Samuel, né? Ele foi consagrado a Deus, ele foi separado para o Senhor. Então ele foi criado, inclusive, ali no santuário, no templo, pelo sacerdote Eli, para ser separado para o Senhor. Então ele teve essa vida consagrada a Deus, consagrada ao ministério de sacerdote e de profeta, e ele foi muito usado por Deus. No Novo Testamento, o verbo grego hagiadzo quer dizer santificar. Traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. E abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo de Deus. Então a gente percebe que no Novo Testamento a palavra é hebraico, tem um sentido semelhante, mas aqui a gente já vê junto a ação do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que faz essa obra nas nossas vidas. Então, nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica de Deus. E o próximo subitem diz assim: a santidade exigida pela palavra. Então, em nossa caminhada, em nossa jornada cristã, rumo à eternidade, rumo à salvação, rumo ao céu, a palavra de Deus exige de nós santidade em todas as áreas das nossas vidas. Então, em todas as áreas das nossas vidas, o Senhor requer essa santidade. Ele vê o conjunto. E nós precisamos entender que a palavra da verdade, ela nos santifica, e aquela pessoa que é crente em Jesus, ela não pode ter compromisso com comportamento pecaminoso, não pode ter compromisso com o mundo, visto que em sua lida diária, no seu dia a dia, ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, de viver de maneira que agrade ao Senhor, pois ele sabe que sem ele nós não podemos ver a Deus. Então, sem a santidade, né, sem nós termos uma vida separada, consagrada a Deus, nós não teremos comunhão com o Senhor e nós não poderemos ver Deus. E o próximo tópico da lição fala sobre a santificação e seus estágios. Então, nós vamos ver que existem estágios da santificação, a realidade da santificação. Então, a partir do que nós estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, nós podemos afirmar que ela se trata de um ato, um estágio e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Então, em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo, ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Então nós vamos viver como se fôssemos separados. Nós vamos viver a cultura do reino de Deus e não a cultura do reino desse mundo, do reino das trevas. Em segundo lugar, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos ter compromisso com o pecado, porque Jesus, ele nunca pecou, em nada ele pecou. E se a gente tem uma vida de pecado, nós com certeza não somos semelhantes a Cristo. E a palavra de Deus diz que a gente tem que ir se transformando de glória em glória até nós refletirmos a Cristo, até nós sermos semelhantes a Cristo. As pessoas devem olhar para as nossas vidas e verem a Cristo. Amém? Então a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo reflita plenamente em sua vida. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes, que a gente se comporta de maneira diferente do que as pessoas deste mundo, de que a gente fala, de que a gente sente, né? Elas devem ver Cristo no nosso comportamento e nas nossas vidas. A santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. A santificação inicial,
que é a posicional, a santificação progressiva e a glorificação. E nós vamos falar sobre esses 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, tem a santificação inicial, né, a santificação do crente, que inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus. Então, por causa do Espírito Santo, nós somos justificados. Por causa de Jesus Cristo, nós somos declarados justos. E trata-se de uma santificação inicial ou posicional. Eu aceitei a Cristo, então eu mudo a minha posição no mundo espiritual, e isso vai refletir na minha vida e no meu comportamento no mundo físico aqui também, que aí vem o segundo lugar, o segundo estágio da santificação, que é o estágio progressivo da santificação neste mundo. Ou seja, é quando a gente vai se despir do velho homem e vai se revestir do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. E isso, como a própria palavra diz, é progressivo. Nós vamos mudando, nós vamos transformando ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento espiritual. E quanto mais tempo nós temos de crente, mais a gente vai percebendo essa mudança. Com o passar dos anos, a gente vai vendo como a gente muda. Como assim? Às vezes tem coisas que no início da nossa caminhada cristã a gente até aceitava, a gente até achava normal, mas que depois de alguns anos, né, e do amadurecimento espiritual que vem, dessa progressão da santidade e da espiritualidade nas nossas vidas, nós vamos abandonando e nós vamos entendendo que aquilo não pertence a nós, que nós não devemos praticar determinados atos, que nós não devemos frequentar determinados ambientes, que nós não devemos nos relacionar com algumas pessoas, que nós não devemos assistir e nem ler todas as coisas. Então tem muitas coisas que ao longo dos anos a gente vai deixando, porque faz parte da nossa velha natureza, e quanto mais a gente amadurece diante do Senhor, mais a gente vai observando coisas que nós não devemos participar, que nós não devemos nos envolver, né, lugares que nós não devemos frequentar, né? Então essa é a santificação progressiva. E aí vem o último estágio, que é o da glorificação. E esse é o momento em que o crente será como Jesus é, que vai receber um corpo ressurreto, tal qual nosso Senhor Jesus recebeu por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Então, quando a gente tem, né, essa vida de santificação progressiva, a gente aceita Cristo, a gente busca viver de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos conseguir alcançar a glorificação, que é nós termos, né, um corpo glorificado, como a palavra de Deus nos ensina. E isso vai acontecer quando, assim como Jesus, nós ressuscitarmos para a vida eterna, né? Nós vamos receber esse corpo glorioso, glorificado. E o próximo tópico diz assim: o alvo da santificação. Então, segundo o estudo dos 3 estágios da santificação que nós vimos, nós percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Então, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação. Então, nós somos o templo do Espírito Santo.
Então nós temos que praticar a palavra de Deus, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, nós temos que abandonar os comportamentos e as práticas pecaminosas, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos a habitação do Senhor, né? Onde quer que nós vamos, nós levamos conosco a presença de Deus, a glória de Deus. Então aonde você está, acredite, a glória de Deus está com você. Então, dentro da sua casa, a glória do Senhor está na sua casa por causa da sua presença. E a glória de Deus, ela tem o poder de mudar qualquer ambiente, de mudar qualquer situação, de mudar qualquer circunstância. Então, creia nisso, que por causa de Deus, por causa do Espírito Santo que habita em você, a sua presença carrega também a presença de Deus, e a presença de Deus em você tem o poder de mudar qualquer ambiente. Amém? E aí o próximo tópico fala assim, o julgamento do Deus Santo. E o primeiro subitem diz assim, o Deus Santo. Então, o Deus que nós servimos, o Deus que nós acreditamos, o Deus que nós pregamos é esse Deus Santo. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, porque Deus, ele tem uma aliança com Israel, mas ele também tem uma aliança e um compromisso com a igreja, que somos nós. Então, a Bíblia, ela dá para Deus essa característica, ela sempre identifica Deus como sendo santo. Os serafins declaram a sua santidade, né? E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. E a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo, de Gênesis a Apocalipse. Né? Em toda a Bíblia nós vamos encontrar essa declaração de que Deus é santo. Então ele é o nosso parâmetro de uma vida de santidade. A palavra de Deus diz lá em Levíticos capítulo 19, versículo 2, em 1 Pedro 1,16, mais ou menos assim: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém? Então, como eu disse no início da lição, se o Senhor diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo, significa que isso é algo possível. As pessoas, mas é difícil, mas é impossível. Não é impossível. Se Deus disse que nós devemos ser assim, é porque é perfeitamente possível e Ele vai nos capacitar para que isso aconteça nas nossas vidas. Então, à luz da santidade de Deus, nós somos chamados para ser santos em nossa jornada cristã, em nossa caminhada cristã. E o próximo subitem, ele diz assim: a santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Então, por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja ela foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa, sem defeito diante do Senhor. Então, nós somos a Igreja de Cristo. Não a igreja física local que nós frequentamos, mas a igreja espiritual, amém? Que o Senhor diz que nós somos, que são todas as igrejas, são todos os santos, são todas as pessoas que acreditam, todas as pessoas que declaram que o Senhor Jesus é o Salvador da sua vida, que vivem de acordo com a vontade de Deus, né? Que procuram apresentar-se diante do Senhor, né? Com santidade, buscando a presença de Deus, buscando fazer a vontade do Senhor, como nós lemos lá no texto de abertura, 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências que antes haviam na nossa ignorância, mas como santo é aquele que nos chamou, nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então é isso que o Senhor quer de nós como membros do corpo de Cristo, como parte da igreja gloriosa do Senhor. Nós somos convocados a andar em santidade. E o próximo subitem diz assim: santidade
e justiça de Deus. Então, biblicamente, a santidade e a justiça, elas são atributos divinos que se relacionam e que andam juntas. Essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma. Amém? Então, quando a Bíblia fala de dia, está se referindo à luz, está se referindo às coisas de Deus, né? As coisas claras. E muitas vezes quando fala de trevas, de noite, está se referindo às coisas que são do maligno, né? Que são do inimigo. Então, a gente tem que ler a Bíblia procurando entender de acordo com o que ela mesma nos explica. Então, o Senhor, ele é luz. E nele não há treva alguma, não há iniquidade alguma, não há maldade alguma. Amém? Então, tudo em Deus é santo. Tudo em Deus é puro, tudo em Deus é verdadeiro. E a justiça de Deus aponta para a sua retidão, para a harmonia da sua justiça com a lei. Então, nós precisamos compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos importantes para nós reconhecermos que Ele é santo, que Ele é reto, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, e por isso jamais Ele vai deixar que o ser humano seja impune diante da rebelião contra a sua santidade. E quando a gente fala de justiça de Deus, é porque Deus, ele é realmente justo. Então, o que é justo? É ele velar pela sua palavra. Então, quando Deus fala, olha, você tem que fazer assim, assim e assim, e você faz de maneira diferente, e a Bíblia fala que quando nós agimos, né, contrários à vontade do Senhor, tem consequências, né, e muitas vezes já fala, né, exatamente qual é a consequência. E a gente sabe que, independente de quem seja a pessoa, se ela desobedece, ela vai sofrer as consequências. Não importa quem seja. E isso é diferente do que nós estamos acostumados a ver no mundo, inclusive na justiça muitas vezes. Porque no mundo a gente vê que algumas pessoas, elas são punidas por determinadas ações, enquanto outras pessoas não são punidas quando cometem as mesmas ações. Então, por quê? Porque nós vivemos num mundo caído, nós não vivemos num mundo justo. Mas para Deus não é assim, não importa quem pecar, essa pessoa vai sofrer consequência. A gente vê Davi. A Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus, e não tem dúvidas alguma de que Davi, ele era amado por Deus, ele foi escolhido pelo Senhor, ele foi muito abençoado por Deus. Davi amava a Deus acima de todas as coisas, ele preservava, ele priorizava o relacionamento com Deus, mas Davi pecou, Davi falhou, Davi errou, como qualquer ser humano, e quando ele errou, ele sofreu a consequência do seu erro. Porque Deus podia falar, não, é Davi, é meu queridinho, é o homem segundo o meu coração, não vou castigá-lo. Não, Deus castigou. Ele sofreu as consequências da sua ação. Por quê? Porque Deus é justo. Então essa é a justiça de Deus, né? Ele zela pela sua palavra. Então, se ele diz que é assim, nós temos que fazer assim. E se não for assim, não importa quem for, vai sofrer a consequência. Amém? E eu vou ler a conclusão, que diz assim: na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade de Deus, para que possa torná-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem, amém? E falando em contradição, a Bíblia, ela nunca se contradiz, muito pelo contrário, a Bíblia, ela se explica, e a gente vai perceber isso, né, que o Senhor, ele requer de nós essa santidade, um proceder correto diante do Senhor,
que a gente tenha uma vida separada, uma vida consagrada ao Senhor, se nós quisermos ir para o céu, se nós quisermos ter a salvação e a vida eterna. O preço já está pago, Jesus pagou, mas nós precisamos querer, nós precisamos escolher, e a gente vai demonstrar essa nossa escolha no nosso dia a dia, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de agir, com a intenção do nosso coração, porque o Senhor, Ele olha todas as coisas, e como nós vimos, o Senhor, Ele é santo, mas Ele também é justo. Amém? E essa é a lição de hoje, e até a próxima aula, em nome de Jesus.